Oi, gente! Hoje é dia 7 de fevereiro de 2021, dia de Super Bowl, e em homenagem a esse evento, eu resolvi fumar um charuto em forma de bola de futebol americano. Eu vou dividir um pouco da história dessa fábrica, vou falar um pouco do charuto e vou falar um pouquinho sobre o criador desse charuto aqui. Eu espero que vocês gostem, assina o canal, ativa o sininho, divide com os amigos e vem comigo. Então, gente, hoje eu vou falar sobre esse charuto aqui, que é um charuto em forma de bola de futebol americano. Ele é um charuto que tem um ringue de 90 nessa parte mais gorda aqui, e ele pesa em torno aí de 50 gramas. É bastante recheado, tem bastante fumo. Ele, pra mim, na minha opinião, é uma obra de arte, né? Porque você vê que houve uma brincadeira com as capas, depois eu vou botar uma foto aqui pra vocês verem melhor, mas eles fizeram uma brincadeira aqui com as capas para poder fazer esse desenho de bola de futebol. Esse é um charuto nicaragüense. Eu comprei através de um clube desses de assinatura de charuto, que é o Puro Cigar Club. Assim como uma característica desses clubes de assinatura para charuto, você pode não só assinar, como você tem acesso a vários charutos que são de vendas menores, de fábricas boutiques que não chegam nas grandes lojas e te dá a oportunidade de conhecer uma coisa um pouco mais exclusiva, e esse é um caso deles. É um charuto que não vem em nenhuma embalagem especial. Eu, inclusive, gravei o unboxing desse charuto e vou colocar aqui para vocês verem. Já peço desculpas porque eu botei o celular na vertical e vou deixar por conta aí do editor-chefe por trás das câmeras para resolver esse problema. Mas eu filmei para que vocês possam ver exatamente como chegou. Bom, esse charuto, ele é um charuto de uma fábrica boutique na Nicarágua chamada Blue Mountain Cigars. Essa fábrica, ela foi fundada em 1995 pelo Marvin Wright, que é um jamaicano, que depois que terminou os estudos resolveu ir para Cuba para aprender mais sobre a história do tabaco cubano. Ele vem de uma família tradicionalmente tabacaleira, o pai dele trabalhava com tabaco na Jamaica, e quando ele terminou de aprender tudo que ele tinha para aprender em Cuba, ele resolveu se mudar para Nicarágua e abriu a fábrica junto com a sua esposa. Ele diz que é uma fábrica de tradição jamaicana com fundamentos cubanos e uma qualidade nicaragüense. Então vamos ver o que esse charuto traz, e eu vou dividir minhas impressões com vocês ao longo dessa fumada, que eu acho que deve ter aqui o quê? Umas 3 horas. E para sorte de vocês, a gente vai cortar terça a terça. Agora eu vou cortar e acender esse charuto e vamos ver. Gente, que lado? Acho que é esse lado aqui. É, esse lado aqui que corta. Fiquei até na dúvida. Bom, não sinto nenhum cheiro especial nessa capa não, também. É uma mistura de tanta coisa. Tem, né? Gente, não sei nem onde tem uma linha aqui pra não desenrolar esse treco. Vamos que vamos, né? Vai saber. Cortei bem pouquinho, porque eu não sei. Fluxo ótimo. Soltou aqui um pedacinho. Vamos acender. Gente, é até esquisito acender isso. Não consigo manusear direito o negócio de acender. Isso aqui também é um bico bem pequenininho, né? Deve acender num minuto. Caralho, você. Vamos ver. Olha, um sabor bem diferente. Eu não consegui achar uma informação de qual é o blend desse charuto. Eu só sei que ele usa um Habano Connecticut. Eu não sei exatamente qual é o blend, porque não tem informação no site da fábrica. Eu tentei entrar em contato e não tive resposta, então não sei dizer. Mas ele tem um sabor diferente. Um retroreio muito suave, muito suave. Vamos ver, eu não consegui identificar muita coisa não, pra ser sincera, mas tem um gosto diferente que eu não tô sabendo dizer o que é.
Ó, eu vou fumar aqui e volto daqui a pouco para mostrar para vocês como é que tá a evolução disso aqui. Gente, tem mais ou menos 5 minutos que eu tô fumando o charuto, mas eu quis voltar para mostrar para vocês uma coisa. Eu não sei se é por conta do formato do charuto, mas a queima dele é muito irregular. Eu, inclusive, fiz um vídeo que vou botar aqui para vocês verem. E um pedacinho da capa, ó, tá soltando. Então, eu não sei se é por conta do formato. Arranquei esse pedaço. Eu não sei se é por conta do formato, mas ele tá queimando assim de uma forma bem irregular. Eu volto pra dividir as minhas impressões daqui a pouquinho. Então, gente, voltando, tá entrando no segundo terço, eu tô fumando há mais ou menos uma meia hora. Eu tô tentando manter a cinza aqui, ver até onde ela vai, a construção parece estar boa nesse sentido. E eu acho que deve ser difícil mesmo pro charuto queimar certinho por conta do formato. Então, a cada 5 minutos, mais ou menos, eu tô corrigindo aqui a queima para ver se eu consigo manter essa cinza e queimar ele por igual. Eu tava observando aqui o charuto e diferente desses charutos double wrapper, triple wrapper que a gente vê por aí, que você enrola, né, todas as capas ao mesmo tempo, esse charuto aqui, ele provavelmente foi enrolado, essa capa mais escura dele, que por sinal tá bem bonita, bem oleosa, e esses detalhes todos foram colocados depois, porque conforme o charuto vai queimando, vai aquecendo, e esses pedaços eles vão soltando, né? Então provavelmente foi colado depois. Eu senti um herbal no início, e depois, quando já estava quase chegando no segundo terço, eu senti que adicionou um sabor de madeira, um amadeirado. Achei que ele começou a amargar um pouquinho, mas aí eu fiz um purge e achei que resolveu. Vamos ver se ele vai, como é que ele vai se comportar daqui para frente, se ele vai amargar de novo ou não. Então, por enquanto é isso, herbal, madeira e um amargor de leve, que por enquanto foi consertado. Eu volto com as impressões do segundo terço. Tá bom? Tá bom? Então, gente, voltando aqui para falar do final do segundo terço e início do terceiro, esse charuto, eu tô fumando ele tem um pouquinho mais de 2 horas, umas 2 horas e 5, 2 horas e 10 no máximo. Ele teve umas evoluções interessantes, assim, o amadeirado que eu tinha sentido dele sumiu, né, o herbal se intensificou mais. E aí, um ponto muito interessante é que o retrogosto desse charuto, apesar de você puxar e sentir um certo amargor, ele não deixa um retrogosto amargo na boca. Na verdade, ele deixa um retrogosto que é um pouco refrescante. Então, eu achei isso interessante, assim, em termos de evolução de fortaleza, nada, continua suave para mim, não chega nem a médio. E ele tem uma fumaça rala, não é aquela fumaça densa, cremosa, uma fumaça muito rala, né? Ele tá com uma cinza bem consistente, vocês podem ver que ela tá bem consistente, a hora que ela cair eu volto para mostrar. E uma coisa que tá me incomodando um pouco é que esse charuto ele superaquece. Eu tô tendo um cuidado de fazer uma cadência um pouco mais lenta para não superaquecer o charuto, mas ele já tá superaquecendo, porque eu tô segurando aqui, tô sentindo ele queimando minha mão, e eu não sei se dá pra ver, mas a capa tá toda enrugada por conta desse calor. Eu não sei se é o formato que favorece isso, não sei. Bom, vou continuar fumando ele e volto com as considerações do último terço. Então, eu vou fazer um segundo corte aqui, porque o fluxo está um pouco preso. A cinza continua bem consistente. E aqui, ó, o que eu tinha falado da capa enrugando. Tá vendo? Isso é porque ele tá super quente. Mas eu vou tentar fazer um corte aqui, não sei se vai cair essa cinza. Vamos ver. Aqui, ó. Uma cinza bem consistente. Então, vocês podem ver, eu vou limpar aqui. O charuto ele tá tão quente porque a tripa tá queimando mais rápido do que a capa e o capote. Então, por isso que ele tá esquentando tanto. Eu vou puxar aqui e vou ver se vocês conseguem ver a brasa.
Bom, gente, já tem 3 horas que eu tô fumando o charuto, ainda tem um pedacinho aqui, mas tá muito quente, tá desconfortável. Eu até coloquei aqui no cortador para vocês verem o quanto ainda tem. Sobre o charuto, né, o que eu achei ao longo, né? Então, como eu tinha falado no primeiro terço, achei que tinha um herbal e um certo amargor. E aí no segundo terço, esse amargor deu uma suavizada, um herbal ficou mais presente, trouxe um amadeirado também, que depois sumiu completamente. No final, no terceiro terço, já não senti mais. Um retrogosto que deixou de ser amargo para ser refrescante, e agora no final já achei que estava amargo mais um pouquinho. Eu fui fazendo um purge ao longo da fumada e isso foi dando uma suavizada grande assim no amargor. Eu acho que tem a ver um pouco também por conta dessa queima do charuto, né? Um charuto que a tripa queimou mais rápido do que a capa, do que o capote, então ficou muito quente e trouxe esse amargor provavelmente por conta dessa concentração de fumaça no cano do charuto. Um charuto que ele é suave do início ao fim, não achei que evoluiu a fortaleza. Um fluxo muito bom até o terceiro terço, que eu precisei fazer um segundo corte. Uma cinza super compacta, super consistente, tá até aqui, ó, consigo pegar ela tranquilamente. E assim, um charuto que é um evento, né? Assim, esse tipo de charuto não é um charuto pro dia a dia, não é um charuto para fumar 40 vezes, é um evento. Você fumar um charuto diferente desse é título de curiosidade só. Valeu a experiência, achei que foi muito legal, mas é o tipo de charuto que eu provavelmente não vou fumar de novo. Mas eu espero que vocês tenham gostado, tenham matado a curiosidade um pouquinho e serviu para simbolizar o dia de hoje, que é o dia do Super Bowl. Espero que vocês tenham gostado, dá o like, divide com os amigos e até a próxima. Tô brincando. Já pode? Ficou bom?